Olá, meus caros e honrados ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao 13º capítulo de uma breve história do cristianismo de Geoffrey Blainey. Esse livro maravilhoso, que fiquei de terminar essa parte logo aqui com vocês. Essa parte, não capítulo, caso não saibam, é só ver na descrição que o livro está dividido em duas partes. Hoje vamos ler o capítulo 13 e essa parte termina no capítulo 16. Então, vamos lá. Uma estrela sobre Assis é o nome. O oceano da cristandade foi tranquilo por longos períodos, mas às vezes os ventos e as correntes mudavam de direção. As primeiras décadas do século XIII atravessaram mares bravios. Francisco descobre uma nova vida. No ano de 1200, as cidades da Europa Ocidental se desenvolviam, embora a maior parte da população vivesse da terra. Nas cidades grandes, porém, comerciantes de tecidos e lã tornavam-se pequenos magnatas, enquanto surgia um novo tipo de negociante, cujo negócio era o próprio dinheiro. Eram os primeiros banqueiros. Na Inglaterra e no noroeste da Europa, concentravam-se os primeiros produtores de lã, criadores, fiandeiros e tecelões. No entanto, boa parte da produção era comprada pelos comerciantes italianos que a levavam para seu país, onde esses produtos passavam pela parte final do processo de fabricação. A lã financiou a infância daquele que talvez seja o cristão mais famoso, desde o próprio Cristo, Francesco di Pietro di Bernardone, mais tarde conhecido como São Francisco de Assis. Nasceu na cidade de Assis, na Itália Central, provavelmente em 1181. Seu pai comercializava tecidos, uma atividade muito antiga, mas um setor vital dos negócios na Europa. Em comparação, a fábrica de tecidos era, na época, mais importante do que a fabricação de automóveis, cerca de 8 séculos depois. O pai de Francesco viajava para as maiores feiras da Europa, na região de Champagne, na França, onde eram negociadas grandes quantidades de tecido cru. Possivelmente, em uma dessas viagens, ele conheceu Pica, a francesa com quem se casou. Compreende-se que tenha dado ao primeiro filho o nome de Francesco, que remete a francês. No entanto, o filho renunciaria ao patrimônio acumulado pelo pai. Aquele belo jovem, que às vezes trocava as roupas elegantes por trapos, provocou uma verdadeira revolução com suas atitudes transformadoras ao tornar-se um cristão dedicado. Na Europa medieval, a lepra estava amplamente disseminada. Os portadores da doença viviam fora dos muros da cidade de Assis, na planície. As pessoas, em sua maioria, desviavam-se ao encontrar um deles na estrada. Certo dia, Francisco resolveu beijar um dos enfermos no rosto. Apesar da terrível aparência de sua pele, surpreso, ele notou que se sentia alegre, com uma doçura de alma e de coração. Aí tem um balãozinho aqui falando: a lã financiou a infância daquele que talvez seja o cristão mais famoso desde o próprio Cristo. Isso já foi dito. Prosseguindo. Acreditando que Cristo se comunicava com ele, Francisco se mantinha alerta para a possibilidade de receber uma mensagem. Certa vez visitava a capela abandonada de São Damião, fora dos muros de Assis, quando teve a impressão de ouvir uma voz vinda do crucifixo no altar. A voz mandava que ele recuperasse a capela semi-destruída, devolvendo-a aos fiéis. Francisco sabia como conseguir o dinheiro necessário à execução do projeto. Pegou na casa do pai alguns fardos de tecido, amarrou ao lombo de um cavalo e viajou até Foligno, uma cidade próxima. Lá, Francisco vendeu o tecido e o cavalo e preparou-se para começar a reforma da capela abandonada perto de Assis. Seu pai, inconformado com o que considerou um roubo, resolveu agir. O bispo, informado do episódio, tentou repreendê-lo, mas Francisco, sempre apaziguador, conseguiu ficar com o dinheiro. Foi com aquele dinheiro, conseguido ilicitamente, que ele começou a reparar a capela. Chegava a usar a colher de pedreiro e a subir em andaimes. Concluída a tarefa, Francisco voltou suas atenções para Porciúncula, cidade onde uma capela dos beneditinos também estava abandonada. Nessa fase da vida, aos 20 e poucos anos, ele se tornou quase um construtor e incorporador em pequena escala. Em uma das igrejas recuperadas, operou-se nele nova transformação. O padre lia em voz alta um trecho da versão em latim do Evangelho de Mateus, enquanto Francisco sentiu como se as palavras de Cristo lhe fossem dirigidas especialmente.
Ele ouviu o conselho de tomar a estrada, sem levar o que quer que fosse, nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem ao menos sandálias ou um cajado, tudo isso entre aspas. Como viajante, passou a pregar para quem quisesse escutar. Como se inspirava em Jesus, preferia citar o Novo Testamento. Na coletânea de seus escritos e discursos, contam-se 164 citações do Novo Testamento e apenas 32 do Antigo Testamento, uma rara proporção. Segundo explicava, o melhor sermão é curto, pois as palavras do Senhor na terra foram breves. Muito mais tarde, pregadores franciscanos se tornaram admirados por suas habilidades. São Bernardino de Siena, nascido meio século depois da morte de Francisco, conseguiu imitar o zumbido da abelha ou fazer outros sons com muita propriedade para interessar a audiência e transmitir sua mensagem. Numerosos jovens e mais velhos também juntaram-se ao líder, chegando a uma quantidade incalculável de seguidores. Em 1209, Francisco era acompanhado por 12 discípulos, mas em 10 anos eles somavam 2.000 ou mais, e em poucas décadas chegavam a 39.000, espalhados por várias regiões. Eles não eram chamados de padres nem de monges, ficaram conhecidos como frades simplesmente. A maioria dos franciscanos procurava seguir o texto bíblico: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Pertences além do estritamente necessário eram proibidos. Entre aspas, os irmãos nada devem possuir. Francisco advertia, ele lembrava aos seguidores, entre aspas, por nós o Senhor se fez pobre no mundo. Fecha aspas. Suas instruções eram no sentido de serem, abre aspas, pobres de bens e ricos de virtudes, fecha aspas. Francisco se rebelava contra uma nova onda de riqueza e materialismo, pois o comércio e as transações com dinheiro cresciam como há quase 1000 anos não acontecia. Para ele, o brilho das moedas representava uma ameaça moral. Em 1221, contrariando a opinião do pai, ele afirmou que as moedas não eram mais úteis do que as pedras do rio. A mais admirada seguidora de Francisco surgiu em 1212, a jovem Clara, que tinha ficado encantada com a pregação de Francisco na catedral. Clara vinha de família nobre, era cerca de 12 anos mais nova do que Francisco e estava determinada a tornar-se sua discípula. O problema era como acomodar em uma comunidade masculina aquela moça zelosa e educada. Com o consentimento do bispo de Assis, Clara foi admitida no mosteiro beneditino local como monja. De início, seus pais ricos de nada sabiam. Para eles, a filha havia simplesmente saído de casa. Clara logo se adaptou à vida de pobreza que Francisco prescrevia para os seguidores. As roupas finas foram substituídas por outras grosseiras, e o próprio Francisco lhe cortou os longos cabelos. Aquele foi talvez um dos momentos mais sensuais da vida de disciplina que ele se impusera. Descontente com a rotina do mosteiro, já que era seguidora de São Francisco exclusivamente, Clara foi autorizada a ocupar a então recuperada capela de São Damião. Unindo-se à irmã e algumas amigas que compartilhavam de suas ideias, ela se tornou líder das Damas Pobres de São Damião, mais tarde conhecidas como Clarissas Pobres. Em um exemplo de extrema sobriedade, ela jejuava 3 vezes por semana e dormia em uma cama feita com galhos de videira, tendo uma pedra como travesseiro. Como essa vida excessivamente dura acabou por prejudicar-lhe a saúde, Clara finalmente aceitou as ordens severas de Francisco no sentido de dormir regularmente em um colchão de palha e comer um pouco mais de pão. Sua fama se espalhou. Na cidade de Lucca, Siena e até mesmo bordéis na França, surgiram grupos de mulheres franciscanas que imitavam sua vida piedosa. Próximo, Irmã Cotovia e Irmão Peixe. Francisco de Assis era capaz de atrair um pássaro que estivesse pousado em um galho, em uma época na qual se tratavam duramente aves domesticadas e animais de trabalho. Francisco sentia afinidade com eles. As cotovias de cor parda eram suas preferidas. Ele via no aspecto pouco atraente das penas daquelas aves um conselho para que frades e monges não usassem roupas coloridas e luxuosas. As cotovias possuíam também uma virtude religiosa, a humildade. Além de passarem quase o tempo todo nos céus,
Aos olhos de Francisco, a cotovia era ao mesmo tempo alegre e frugal, pois percorre animadamente a estrada em busca de um grão de milho e, quando encontra, come satisfeita, ainda que tenha de pegá-lo entre os excrementos de animais. Na época, bois, cavalos e burros eram o principal meio de transporte. Assim, espalhavam-se pelas estradas montes de estercos, que às vezes continham grãos não digeridos. Esses grãos serviam de alimento aos pássaros. Aí tem um balãozinho aqui. No dia de Natal, tornou-se costume os habitantes das cidades espalharem grãos nas estradas para alimentar as cotovias. Francisco tratava as cotovias como irmãs. No dia de Natal, tornou-se costume os habitantes da cidade espalharem grãos nas estradas para alimentar as cotovias. Até hoje admirada por sua piazza medieval, e saudou-as formalmente como meus irmãos pássaros, convidando-as a louvar o Criador, que lhes deu tudo o que é necessário, penas como agasalho e asas para voar. Observadores podiam considerá-lo excêntrico, mas talvez não houvesse em toda a Europa um ser humano semelhante a ele. Disse que Gubbio, uma cidade de montanha próxima a Assis, testemunhou o milagre de Francisco. Lá ele curou a mão paralisada de uma menina. Além disso, amansou um lobo que aterrorizava as redondezas. Em um pacto de amizade, apertou solenemente a pata do lobo, como se fosse um acordo de cavalheiros. Uma pintura exposta na National Gallery em Londres mostra a cena e a admiração despertada por ela. Santo Antônio de Pádua, ainda não conhecido por esse nome, viajou ainda muito jovem de Portugal para a Itália e juntou-se a uma das equipes de pregadores franciscanos na década de 1220. Visitou Rimini, um antigo porto romano no mar Adriático, onde tentou converter uma multidão de heréticos. Por mais que pregasse, ninguém se deixava convencer. Certo dia ele caminhou até a foz do rio, logo abaixo da ponte romana que continua intacta, e resolveu falar ao mar. Se as pessoas não ouviram, os peixes ouviriam, com certeza. De acordo com o livro As Pequenas Flores de São Francisco, muito popular no século XIV, os peixes puseram a cabeça fora da água para escutar. Então, arrumando-se em ordem espontaneamente, com os menores na frente, inclinaram a cabeça em sinal de reverência. Os habitantes de Rimini acorreram ao local maravilhados. Tem um balãozinho aqui. Certo dia, Santo Antônio de Pádua caminhou até a foz do rio, logo abaixo da ponte romana, e resolveu falar ao mar. Prosseguindo. Uma característica dos primeiros franciscanos era a estranha ideia de que os animais, tal como os seres humanos, são capazes de organizar-se em formação precisa, quase quando tocados pelo Espírito Santo. Uma pintura na igreja de Santa Cruz, em Florença, feita poucos anos depois da morte de Francisco, mostra o santo vestido com um manto escuro com um semblante sério, dirigindo-se a um grupo de pássaros que, organizados em fileiras de 6, escutam atentamente. Em outra cena, quem escuta são muçulmanos, já que naquela época os cristãos empreendiam cruzadas para convertê-los, e o grupo também está organizado em fileiras de 6. Em 1219, Francisco e alguns companheiros partiram em uma cruzada na esperança de converter os muçulmanos pacificamente. Os últimos dias de Francisco. Próximo tópico. Aos 40 e poucos anos, Francisco já não tinha a saúde de antes. Como queria continuar pregando, ainda montava, mas não ia longe. Além de fraco fisicamente, começava a perder a visão. A possibilidade de que Francisco não tivesse muito tempo de vida tornou-o ainda mais precioso para seus seguidores, e um acontecimento notável intensificou essa admiração. Conta-se que apareceram em seu corpo estranhas cicatrizes e feridas que seguiam o padrão das marcas deixadas no corpo de Cristo pela crucificação. Os ferimentos, chamados de estigmas, eram guardados como sinal de uma bênção especial de Cristo. No início do século XX, marcas semelhantes apareceram no corpo do padre de uma província italiana, o Padre Pio, cuja cidade mais tarde se tornou destino de ônibus lotado de peregrinos. Francisco passou seus últimos dias em uma cabana no local onde tinha se convertido.
a planície abaixo de Assis. Lá pediu pão, benzeu e distribuiu em pedaços aos frades reunidos em volta. A cada pedaço de pão entregue, ele pousava a mão sobre a cabeça do frade. A seu pedido foram lidas em voz alta passagens do Evangelho de São João. E mais uma vez ele ouviu as palavras: Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Francisco morreu em 3 de outubro de 1226, no silêncio da noite. Houve relatos apaixonados de que um bando de cotovias, suas aves favoritas, começaram a voar em círculo como que em uma despedida. Francisco pediu para ser enterrado despido, diretamente na terra, e então esquecido. Mas seu corpo era importante demais para que o esquecessem. Decorrido pouco tempo depois da morte de Francisco, seu dedicado protetor, o cardeal Ugolino, foi eleito papa, com o nome de Gregório IX. Ele viajou a Assis para proclamar Francisco santo. Depois de dizer uma frase popular na Idade Média, entre aspas, ele era a estrela da manhã entre as nuvens. O Papa entrou na cripta da Basílica em construção e rezou a missa em presença do corpo de Francisco, recém-removido para lá. Alguns franciscanos estranharam que um dos santuários de mais alto custo da Itália fosse construído em honra de um santo que preferia a pobreza e praticava a frugalidade. Os seguidores de Francisco se espalharam por muitos países. Na Hungria, tiveram de sujar as roupas com estrume de vaca de modo que fossem menos tentadoras para agressores e ladrões. Em uma cidade espanhola, acamparam no cemitério. A primeira expedição à Alemanha fracassou porque os frades não falavam o idioma local. No Marrocos, alguns se tornaram mártires. Em outras regiões, porém, inclusive Inglaterra e França, foram incrivelmente bem sucedidos. Nem todos os propósitos de Francisco se mantiveram depois de sua morte. Ele achava a aprendizagem um risco, e os livros e manuscritos um perigo por alimentarem o orgulho. No entanto, em pouco tempo, as novas universidades eram um dos pontos fortes da ordem franciscana. Originariamente, os seguidores de Francisco faziam um trabalho braçal e cuidavam de enfermos, mas faltava encanto a essas tarefas, e começou a ficar difícil encontrar quem as assumisse. Embora Francisco visse grandes virtudes na pobreza, alguns de seus seguidores mais destacados vieram ser amigos ou capelães dos ricos e convenceram-nos a doar dinheiro aos franciscanos. A ordem se tornou poderosa e rica. O fundador se espantaria e seus membros chegaram a cardeais e papas. Próximo tópico: os eloquentes dominicanos. Enquanto Francisco iluminava a Itália, via-se a outra luz em Bolonha, na parte norte das montanhas. A outra luz vinha do espanhol Domingos de Gusmão, que tinha muito em comum com Francisco, embora 12 anos mais velho. Ambos possuíam a rara habilidade de atrair e inspirar discípulos. Ambos vinham de camadas mais abastadas da sociedade e tinham plena consciência dos perigos da riqueza. E ambos conheciam a advertência do Novo Testamento, segundo a qual os ricos dificilmente entram no reino dos céus. A ascensão de Domingos de Gusmão não foi rápida e cheia de encantos quanto a de Francisco. De família nobre, Domingo de Guzmán, esse era seu nome verdadeiro. Nasceu no extremo norte da Espanha, perto de Burgos. Na Idade Média, boa parte da vitalidade do cristianismo vinha de áreas da Península Ibérica, recentemente ocupadas pelos muçulmanos, ou de regiões próximas. Quando Domingos tinha cerca de 21 anos, a região onde vivia foi assolada pela fome. Ele vendeu os livros que possuía. Um bom livro valia muito, por ser escrito e ilustrado à mão, e distribuiu o dinheiro aos necessitados. Logo que entrou para o mosteiro de Osma, sob a administração dos agostinianos, teve o talento reconhecido pelo bispo local, Diego de Azevedo. Juntos eles fizeram uma longa viagem quando chegaram a visitar o Papa. E foi o próprio Papa que os dissuadiu de prosseguir rumo a terras distantes em busca de conversões. Afinal, um grupo de heréticos vivia em um local pouco acessível. Mais próximo, nas montanhas do sul da França e do norte da Espanha. Estes, com certeza, deviam ser convertidos
convertidos primeiro. Aí tem um balãozinho aqui. Na Idade Média, boa parte da vitalidade do cristianismo vinha de áreas da Península Ibérica. Prosseguindo. Em Roma, no ano de 1216, Domingos recebeu autorização para fundar uma ordem religiosa com a missão específica de pregar. Sua primeira base foi em Toulouse, na França, antes reduto dos cátaros. Seus 16 seguidores se espalharam, reuniram mais homens dispostos a dedicar a vida a Cristo e implantaram muitas casas religiosas, tantas que Domingos encontrava dificuldade em inspecionar todas. Conta-se que só em uma viagem de inspeção partindo de Roma e atravessando França e Espanha, ele percorreu cerca de 6.000 quilômetros a pé. Aos poucos, os habitantes da cidade perderam o interesse pelas pregações. Os dominicanos, porém, sabiam como atrair a atenção do povo. Cada vez mais eles eram solicitados a instalar púlpitos nas igrejas de paróquia e ouvir as confissões dos fiéis. Seu manto negro e a capa branca sem mangas eram facilmente reconhecidos nas ruas. Com pobreza e sinceridade, os dominicanos conquistavam respeito. Como pediam apenas o que comer, não podiam ser acusados de viver à custa do trabalho e do suor dos pobres. Tomás de Aquino, nascido na Itália em 1225, 4 anos após a morte de Domingos de Gusmão, intensificou o empenho dos dominicanos pela dominância intelectual. A fama de Tomás de Aquino como importante teólogo perdurou por cerca de 800 anos. Apesar de considerado o patrono de todas as universidades católicas, suas opiniões não eram aceitas sem exceção. Por algum tempo, os trabalhos de Tomás de Aquino foram banidos das instituições mantidas pelos franciscanos, rivais dos dominicanos. Em certos círculos, a popularidade dos dominicanos se diminuiu depois que a Inquisição começou a eliminar as heresias. Os dominicanos, como pregadores e teólogos, sabiam exatamente identificar uma heresia. O mais temido caçador de heréticos foi o padre dominicano Tomás de Torquemada, que se tornou o grande inquisidor 2 séculos e meio após a morte de Domingos de Gusmão. É de certa forma injusto que a Inquisição espanhola e seus homens fortes, cristãos, tenham se tornado símbolos da intolerância, já que não são raras as atitudes de intolerância encontradas nos registros das histórias de verdades consideradas preciosas. Aí tem um balãozinho aqui. A popularidade dos dominicanos diminuiu depois que a Inquisição começou a eliminar as heresias. Próximo tópico. Os frades pedintes. E último tópico também. Franciscanos e dominicanos ficaram conhecidos como mendicantes. Em outras palavras, eram pedintes. As pessoas os conheciam como frades, da palavra latina frater, que significa irmão. Nas ruas e estradas da maior parte da Europa Ocidental, os costumes das novas ordens pedintes começaram a ser identificados. Os franciscanos usavam um hábito cinza e, por cima, um manto da mesma cor. Mais tarde mudaram para o hoje familiar marrom. Os dominicanos, ou frades pretos, vestiam hábito branco e manto preto. Os carmelitas, ou frades brancos, usavam marrom por baixo e branco por cima. Das grandes ordens mendicantes, a mais recente é a dos frades agostinianos, ou eremitas de Santo Agostinho, fundada em 1256, menos de meio século depois da criação da ordem franciscana. Francisco e Domingos começaram a vida religiosa durante a longa era dos mosteiros, uma instituição inicialmente destinada a fazer com que seus membros se afastassem do mundo e se aproximassem de Cristo. No entanto, eles chegaram ao fim da vida como fundadores de instituições que pertenciam mais à inquietação do mundo. Seus frades não rezavam atrás de portões fechados, mas nas praças e estradas. De início, dependiam da bondade e da gratidão do povo para terem o que comer. Francisco às vezes imaginava seus frades como as aves do céu. Segundo o Evangelho de Mateus, elas não semeiam, não ceifam, nem recolhem em celeiros. O vosso Pai Celeste as alimenta. Mais tarde, porém,
franciscanos e dominicanos se tornaram grandes proprietários de casas, conventos, orfanatos, asilos, escolas e igrejas. A mudança de uma existência precária para uma organização permanente foi quase inevitável. E o preço a pagar pelo sucesso rápido? Sua nova forma de cristianismo teria forte influência sobre boa parte do mundo. Franciscanos, dominicanos, agostinianos e carmelitas percorriam as ruas apinhadas de cidades em desenvolvimento, como Florença, Gante e Gênova. Quando eles chegaram a esses locais, já encontraram numerosas igrejas. Assim tiveram de construir outras onde houvesse espaço. Junto às estradas ou em terrenos vagos entre as muralhas internas e externas. Foi o que os franciscanos fizeram em Bolonha. Para os pregadores mendicantes, a vantagem de ficar dentro dos limites das cidades estava na facilidade de alcançar plateias mais influentes e numerosas. Usando de persuasão, eles procuravam influir sobre a moral dos habitantes, já que as cidades eram consideradas redutos da imoralidade e do vício, em contraste com o campo, mais simples e mais natural. É fácil minimizar a importância dos franciscanos e dominicanos, já que a reforma e o surgimento do protestantismo tendem a dominar os registros históricos do período entre 1200 e 1700. O advento dos frades, porém, representou uma verdadeira revolução religiosa que afetou um território mais vasto do que o protestantismo em seu início. E mais, em 1490, quando novas rotas marítimas foram abertas para a Ásia e as Américas, franciscanos e dominicanos foram frequentemente os primeiros a embarcar. E esse foi o fim do 13º capítulo de Uma Breve História do Cristianismo de Geoffrey Blainey. Espero que vocês tenham gostado. E o próximo capítulo se chama Os Cruzados. Vamos lá, esse aqui eu tô bem empolgadinho para ler, hein? Pois bem, é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Dê um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e comentem aí, certo? Muito obrigado, então, pela última vez e fui!